Olá, tudo bem? Quando eu decidi gravar esse vídeo dando dicas de como falar em público, a equipe que trabalha comigo me fez a seguinte pergunta: quanto é que nós vamos cobrar por esse vídeo para disponibilizar ele nas redes sociais? A gente vai vender ele por quanto? E eu contei uma história que eu gostaria muito de dividir com você. Teve uma fase da minha vida muito complicada, muito difícil, sem dinheiro para absolutamente nada e sem condições emocionais para reagir. Sabe aquele filme do Charlie Chaplin, em que ele aparece cozinhando a sola de sapato? Mais ou menos isso. E eu morava numa casa, e essa casa tinha um gramado muito amplo, e grama, você sabe, costuma crescer e você precisa aparar. Cadê dinheiro para isso? E cadê disposição também para isso? Numa determinada tarde, toca a campainha da minha casa e eram meus vizinhos. Disseram: olha, nós viemos cortar a sua grama. Eu falei: puxa vida, vizinhos, eu não tenho dinheiro para pagar. E eles disseram: nem tudo nesta vida é dinheiro. E cortaram a grama sem cobrar absolutamente nada. Então nem tudo nessa vida é dinheiro. As dicas que eu vou dar para você de como falar em público e que são de graça, eu faço isso com a maior alegria, porque nós temos que nos ajudar. A nossa passagem pela Terra é tão fugaz, é tão rápida, que se a gente não amparar um ao outro, se a gente não dividir o pouco que a gente sabe, que graça terá ter nascido, ter vivido? Então as dicas que eu vou dar para você são dicas rápidas, simples, mas acredite, funcionam. Por que eu sei disso? Porque eu ganho a vida falando. Da onde é que vem essa importância de falar em público? Numa determinada ocasião, o Bill Gates e o Warren Buffett, dois dos homens mais ricos do mundo, estavam encerrando uma palestra para formandos da Harvard, quando um dos alunos, já no finalzinho, pediu se podia fazer mais uma única pergunta. Eles assentiram, disseram que sim, claro. A pergunta foi: se fosse possível resumir numa frase o que é preciso para fazer sucesso na vida, qual seria essa dica, qual seria essa frase? E os homens mais ricos do mundo disseram: aprenda a falar em público. Quer você vá enfrentar uma banca examinadora na sua faculdade, quer você seja político, quer você seja um aspirante a palestrante, falar em público é determinante para o seu sucesso. Então a minha dica número 1. Quando você vai falar em público, é natural que você fique nervoso. Os grandes palestrantes ficam nervosos, é normal isso. O que ocorre é que seu corpo é inundado por adrenalina. A questão da adrenalina, que é algo que nós herdamos dos nossos antepassados e que está presente no nosso organismo, é que quando ela descarrega em seu corpo toda essa substância, você fica preparado para fugir ou ficar e lutar. Como é pouquíssimo provável que você deva e possa fugir do palco da sala de aula, você fica e luta. A questão é que isso às vezes pode ser paralisante. Então, meu primeiro conselho é: faça exercícios pelo menos 2 horas antes de falar em público. O que vai ocorrer é que você descarrega a adrenalina e você libera endorfinas. E você vai ter uma profunda sensação de bem-estar. Então, umas 2 horas antes, corra, pratique um exercício de sua preferência, mas faça isso que eu garanto vai fazer uma enorme diferença. Segunda dica é: relaxe. Faça uma pequena meditação, escolha uma música tranquila que você gosta, que você admire, que te traga bem-estar. Os grandes palestrantes fazem isso também. Minha terceira dica: use uma muleta. Não aquela muleta de você colocar embaixo dos braços, mas segure um objeto
em suas mãos uma caneta, uma daquelas bolinhas anti-estresse, não importa. Mas utilize esse objeto como sua muleta e você vai ver como é importante você ter um apoio. Outra dica, não fuja do olhar das pessoas. Olhe as pessoas nos olhos, de uma forma afetuosa, tranquila. Sabe o que eu aprendi com quase 20 anos como palestrante? Que as pessoas torcem pelo seu sucesso, querem que você se saia bem. Então não fuja do olhar. Da mesma forma, não fique dando desculpas. Tipo assim, pessoal, olha, boa noite, eu quero me desculpar porque eu estou nervoso. Ninguém tinha percebido isso e você acabou revelando. Ou então, olha, me perdoe, mas eu estou um pouquinho afônico. Também ninguém tinha percebido isso, então não dê esse tipo de desculpa e comece o seu trabalho. Vamos adiante? Se puder, visite antes o local da palestra onde você vai se apresentar. Fale um pouco. Tente sentir a sonoridade do ambiente. Se for usar microfone e sistema de som, dê uma passadinha no som para ouvir a própria voz. Isso vai impedir que você leve um susto quando for falar no microfone, por exemplo, e vai ouvir a própria voz. Dificilmente as pessoas gostam da própria voz. Então, se você fizer isso, vai fazer uma grande diferença. E visitar o local é importante porque você vai dar uma girada, vai dar uma passeada pelo local e vai se ambientar. Isso também, acredite, vai fazer uma enorme diferença no momento em que você for se apresentar. Se houver uma pergunta que você julgue ou interprete como capciosa, dificilmente acontece isso, mas pode ocorrer. Ouça até o final com o máximo de respeito. Quando a pessoa terminar de fazer a pergunta, você pergunta o nome da pessoa, se dirige a ela no primeiro momento e depois para o restante das pessoas, dê a sua resposta e ao final diga: eu me fiz entender? Ou pergunte: eu consegui responder a sua pergunta? Se a pessoa disser que sim, você agradece e continua. Jamais, nunca, em hipótese alguma, mesmo que a pergunta seja agressiva, que tenha segundas intenções, responda de uma forma deselegante. Você corre o risco de todo mundo ficar contra você e aí acabou a sua palestra e a sua apresentação em público. Seja carinhoso com as pessoas, mesmo que você se sinta agredido, mas em hipótese alguma revele isso. Mantenha-se calmo, tranquilo, relaxado e tudo vai dar muito certo. Bastante cuidado também para não se movimentar demais. Eu às vezes vejo colegas meus palestrantes, que certamente estão nervosos, né? Que parece um ventilador, né? Na rotação mais rápida, fica para lá e para cá, para lá e para cá. É como você acompanhar uma partida de tênis, né? Sua cabeça fica indo de um lado para o outro e você acaba quase tonto. E isso é muito irritante. Se você ficar parado e sentir um certo incômodo, pode relaxar apoiando, ora, o seu corpo numa perna, ora no outro, se movimente um pouco, claro, né? Não vai ficar uma estátua ali, mas se movimente o menos possível. Domine o conteúdo que você vai falar. Isso é super importante. Eu há muitos anos parei de usar PowerPoint e qualquer outro recurso audiovisual, depois que eu ouvi, em tom de brincadeira, acredito eu, mas de repente nem tanto, do Steve Jobs, a seguinte frase, abre aspas, né, que a frase é dele: quem tem conteúdo não precisa de PowerPoint, fecha aspas. Eu fiquei tão impactado com aquilo que nunca mais usei PowerPoint, nunca mais usei filmes. Hoje eu falo de improviso durante 8 horas nos meus seminários a respeito de gestão, mas é claro que eu estudo e me preparo bastante para isso. Mas vá lá, se você for usar o PowerPoint, por favor, não fique de costas para o público. Quantas vezes você já viu alguém, palestrante, o professor, abrir lá o slide do PowerPoint, fica de costas para você e fica lendo tudo
tudo que está escrito no PowerPoint. Nada pode ser pior do que isso. Se você tiver mesmo que usar PowerPoint, coloque apenas uma palavra, uma frase que seja chave do seu assunto e o resto improvise. Minha dica final, gente, que é o que funciona muito para mim, quando eu faço semanas acadêmicas, quando eu falo para universitários e no final estou lá autografando os meus livros, eu tenho 7 livros publicados, sempre me perguntam qual é o segredo para falar durante tanto tempo e manter presa a atenção das pessoas. Eu falo, olha, eu acho que não tem segredo nenhum. Mas se é que existe algum segredo, se é que existe alguma dica, é essa final que eu quero dar para você. Bata papo com as pessoas. Converse com as pessoas. Procure lembrar agora, nesse momento que eu estou encerrando esse vídeo, dos melhores comunicadores que você conhece. Lembrou? Todos, sem exceção, batem papo com as pessoas. Conversam com as pessoas. Não impostam a voz, não ficam emperdigados. Eles conversam com as pessoas. Nada pode ser mais persuasivo, nada pode ser mais agradável do que alguém, palestrante, professor, bater papo com você. Converse com as pessoas de igual para igual e lembre-se daquilo que eu falei lá no início. Na plateia, a grande maioria está torcendo para que dê tudo certo, para que você se saia bem e para que você tenha muito sucesso. Aliás, é com o desejo de muito sucesso que eu encerro esse nosso bate-papo. Se por acaso você gostou, divida com as pessoas, passe para os seus amigos esse vídeo, faça com que muita gente tenha acesso a essas dicas. Vamos todos juntos ter bastante sucesso na vida, porque somos pessoas de bem e a gente merece isso. Eu vou ficar aqui, torcendo muito para que você tenha todo o sucesso que você quer e merece. Um grande abraço.